Vamos chegando, gente. Vamos continuar, que tava bom. Deixa o Léo entrar. Olá, Voltamos. iluminados! Voltamos. Gente, aproveitar aqui e me apresentar. Sou Leandro Costa, psicólogo clínico e trabalho com seres humanos iluminados. Né, Nara? Gente, a gente está Perfeito. voltando, né, Nara? A gente está falando sobre a questão do isolamento e a saúde mental. E a E a gente conversa percebeu foi a tão boa importância. que a gente, né? A gente vai pedir a vocês que peguem nesse aviãozinho, gente, manda para todo mundo que vocês puderem, convida, e vamos pedir para vocês também apertarem o coração para dar credibilidade na nossa live. Então, aperta no aviãozinho e aperta no coração para a gente poder continuar. Então, assim, Narinha, você lê a pergunta novamente, só para a gente poder seguir a pergunta lá de Dani? A pergunta ficou, né? Mas ela queria saber se sairemos psicologicamente melhor, né? Depois desse período de pandemia. Isso aí. A gente vai entender que não existe uma receita pronta com relação a Nara vai sair melhor, Leandro não vai sair tão bem. Então isso depende de cada um com relação a essa movimentação nesse período de pandemia. O que a gente tem certeza é, nós não seremos os mesmos. Então existe um processo de aprendizagem desse novo eu que é grandioso. Então nós somos outros seres humanos, nós somos outras pessoas. Tem muita gente que certamente vai precisar de um acompanhamento terapêutico, né, de um psicólogo, de um psiquiatra, para poder conseguir retornar à convivência em sociedade. Vai ser desafiador. Então, você vem de um processo de. Tem gente que está isolado de fato, não está só distante, está isolado. Então, é como se você estivesse dentro de uma caverna e de uma hora para outra você tivesse que sair dessa caverna e enfrentar o mundo. Então, muita gente vai precisar desse auxílio, de buscar profissionais, de buscar pessoas que possam estar auxiliando gradativamente nessa retomada de vida, nessa retomada das emoções, que é importante para a gente. Né? Mas não existe uma receita e se vai sair melhor ou pior, a gente não sabe, isso é muito individual. Né? Mas eu acredito que a gente vai precisar, sim, desse cuidado maior, de profissionais para poder estar nos orientando, para a gente poder estar sendo inserido, mesmo que gradativamente. É igual criança, quando vai para a escola, né? O primeiro dia de aula, os pais vão lá, acompanha, né? Fica ali observando, meio choroso, mas fica ali observando o processo de adaptação. A gente vai ser bem assim, gente. A gente vai precisar se readaptar a esse novo que é importante para a gente. Né? E que bom, porque nós somos, o ser humano, ele tem essa característica de adaptação. Nós somos Verdade. adaptáveis. Né? A gente vai criando estratégias, às vezes com sofrimento, às vezes com alegria, mas a gente vai criando estratégias e vai trazendo esse processo de adaptação com esse novo. Isso é Como a muito gente fez importante. agora para se isolar também, né? Sim, é Brasileiro um é processo. criativo e Não foi conseguiu fácil, aí, né, não foi Nara? fácil, mas as pessoas foram dando um jeito, né? Eu sei que para Sim. uns as coisas acontecem de uma forma mais leve do que para outros, né? Mas a gente deu um jeito, né? A gente foi Uhum. ali se adaptando e agora é a adaptação do retorno, né, amigo? Isso. Narinha, a gente Ah, vai compreender também. Tá com o aplicativo. meu Ó, você vai. filtro de dinheiros. Ai, lindo. Prospere seu dinheiro aí. Mas a gente vai entender, Narinha, que assim, todos reagem de maneira diferente a situações estressantes. Então, assim, a gente não tem uma fórmula única para dizer, Joilma, deixa para Joilma, Joilma vai se comportar dessa forma em uma situação de estresse. Bruno, que também entrou aqui, vai se comportar dessa forma na Dessa situação de outra. estresse. Não tem uma receita pronta. Então, a gente vai entender que cada um reage de maneira diferente a situações estressantes. E isso é importante a gente, quando eu falei sobre a questão de olhar para dentro, de se conectar, é para a gente conseguir compreender é, qual o meu nível de inteligência emocional, de autocontrole em um processo de estresse. Então, tem gente que não consegue ter esse controle. Tem gente que não consegue é, vivenciar a mesma situação que eu vivo e se manter equilibrado. Tem gente que entra em um processo de humor rebaixado, que a gente se enquadra aí como depressão. Tem gente que entra num sofrimento psíquico tamanho, por exemplo, porque eu fui demitido, saí do emprego.
Aquilo para o O sujeito mundo acabou a acabou. vida, o mundo acabou. E aí ele sobe, entra em uma depressão, não sai do quarto, se tranca. Gente, a gente julga esse sujeito? Não. É o tempo dele, o luto dele, o processo de luto dele, que precisa ser respeitado também. Mas ele precisa compreender, e a nossa movimentação de ajuda é entender que o mundo existe outras possibilidades. Mesmo que se você entra em um processo de adoecimento, se você entra em um processo de perda, o que for, sempre há aquela frase bem clichê, uma luz no fim do túnel. E a gente precisa acreditar nisso. Isso vai fazer com que a gente consiga se movimentar nesse processo de isolamento e de saúde mental. Isso é Haja muito amiga aí. importante. Jan, beijo, Jan. Daria fixa o tema da live pra gente. Ah, é verdade. Não fiz isso Outra dessa vez. coisa, então a gente vai entender que esse distanciamento social, Nara, foi como a gente falou, ele agrava ainda mais os processos de estresse que a gente falou no início, né? A ansiedade, principalmente. Então, gente, se você percebe que está tendo esse processo de ansiedade, de não estar conseguindo lidar com essas emoções, é importante você se permitir buscar um profissional para te ajudar. Então busque, né, um terapeuta, busque um psicólogo, então Peça busque essa ajuda. movimentação, peça ajuda. Não guarde, não ache que é frescurinha, não ache, vai passar, vou tomar um copo d'água e vai passar. Se acontecer isso, ótimo. Mas eu acredito que se já existe essa movimentação, e principalmente, Nara, aquelas pessoas que já têm quadros anteriores de Tendência, né, amigo? adoecimento, tendência, então você tem uma certa probabilidade maior de entrar nesse processo de fragilidade mental, de saúde mental fragilizada. Então a gente precisa encarar a saúde mental, gente, de maneira preventiva e não de maneira medicamentosa, que é o que acontece, né? A remediação que a gente fala. Esperar As chegar pessoas no extremo, né? as pessoas esperam, eu costumo trazer a metáfora do copo. O copo vai enchendo, enchendo. Se a gente não for tomando em pequenas doses, esse copo vai chegar ao ponto que vai transbordar. Perfeito. As pessoas esperam transbordar esse copo para ir buscar ajuda. Quando chega no consultório, por exemplo, eu recebo muitos pacientes e continuem indo mesmo transbordando porque eu gosto. Mas assim, muita gente chega no consultório, Nara, naquele estado de força, sabe? De merda mesmo, assim, bem lá no Sim. fundo do poço. Jung fala o seguinte, que para a gente conseguir chegar aos céus, né, simbolicamente falando, Jung fala que a gente precisa visitar os infernos mais profundos. E aquele sofrimento latente, visceral que a gente tem. A gente acha que nunca vai voltar, né? Eu escutei ontem de um paciente meu que ele falou bem assim, Leandro, eu cheguei no fundo do poço, só que esse fundo do poço era falso. E eu percebi que eu podia me afundar ainda mais. Mais ainda. E ele se afundou ainda mais, ele trouxe isso. E a gente vem subindo esse poço, né? Através das terapias, a gente vem tentando erguer. Mas olha essa compreensão de mergulhar lá nos infernos mesmo, mais profundo. Não é fácil. Esse sofrimento e tudo. A gente vai entender que isso é de cada um, mas a gente precisa buscar ajuda para poder chegar a esse céu aí que Shirlene está falando. Né? É importante. É Perfeito. demorado, Nem todo mas é mundo consegue necessário. sozinho, viu, gente? Às vezes o sinal está ali, a gente acha que, né, que vai conseguir Uhum, sozinho sair daquele momento de tristeza, uhum. né? E aí essa tristeza só aumenta, e aí começam os sintomas, como o Léo disse, né, biológicos da coisa, e a gente fica tentando tapear, né, Uhum. se automedicar, e aí às vezes a gente tem que reconhecer que não vai conseguir sozinho, que precisa realmente de um profissional para nos É, guiar. Porque quanto mais a gente afunda, mais escuro fica, né? Menos você consegue visualizar quais são as opções. E precisa de alguém para te mostrar ali a luz, né? é isso Hoje mesmo, Aninha. estamos assim, a fineza das metáforas aqui. Mas é esse o caminho. E assim, Narinha, sem falar também na questão imunológica. Então, quando a gente está nesse processo de ansiedade, de entristecimento, existe uma baixa muito grande da imunidade. Né? E essa imunidade também, ela traz um facilitador para poder desequilibrar o nosso emocional. Então, também. Então, olha como uma coisa vai afetando a outra, né? Então, a imunidade, por causa dessas crises de ansiedade, desse momento de humor rebaixado, vai fazendo com que a gente traga uma queda no nosso equilíbrio emocional, no nosso equilíbrio mental. Isso também acontece muito.
né? Além disso, a gente E tem a questão do vírus, né? Que com imunidade baixa a gente fica mais mais suscetível, né? A gente está no vulnerável. meio de uma pandemia, então mais um Uhum. motivo aí, já que estamos listando motivos para você cuidar da sua saúde mental, esse Isso mesmo, também é Maria. um motivo. Você trouxe falou sobre a questão de comédia, de assistir um filme de comédia, né, para poder ajudar. A gente Tem está alguns assistindo uma filmes. série, né? Que é o Modern Family. São episódios curtinhos de 20 minutos, mas muito engraçados. E aí Eu a que gente tem assisti. dado muito. Ah, você já assistiu, Assisti. né? A gente dá muita risada. Isso faz porque a gente. Porque antes disso a gente estava assistindo uma série mais pesada. E aí eu tava Uhum. tendo muita insônia, muito pesadelo, né? E somado às outras coisas do dia a dia, né? Tinha dia que eu sonhava coisa de trabalho com coisa da série, tudo misturado. Era Uhum. uma situação triste. E aí a gente É. decidiu assistir uma comédia. A gente, né, foi uma decisão. Vamos assistir uma comédia pra gente ficar mais leve, pra gente dar risada. Foi pensado, né? Uhum. E às vezes é isso, né? Às vezes tem que fazer a coisa pensada mesmo, né? Parar, ó, esse filme tá me deixando mais ansioso, esse programa que eu tô assistindo me deixa mais, né? Tu trouxe uma situação dos programas de notícia ruim. Quando eu morava em Salvador, eu tinha como rotina chegar no trabalho e acessar um site local, eu nem sei se ainda tem, que é o Correio, e Tem para ainda. ver as notícias da cidade, né? Ele trazia todas Uhum. as atualidades, as coisas que aconteciam na cidade. E aí, quando eu acessava, sempre tinha ali os acontecimentos, né? Nessa época, eu desenvolvi um pânico de andar de ônibus, né? Porque tava tendo muita notícia de motorista, né? Que estava tendo surtos durante o trabalho e que teve um caso no Rio de Janeiro, que o ônibus caiu da ponte. E aí eu desenvolvi um problema para andar de ônibus. Todas as vezes que eu pegava ônibus para ir para casa, né, depois do trabalho ou de manhã para ir Uhum. trabalhar, eu tinha uma crise de ansiedade. As minhas mãos começavam a suar, ficava gelada. E eu entrava no ônibus, o meu estômago, né? Aí eu tô trazendo agora os sintomas físicos dessa ansiedade. O meu Uhum. estômago ficava apertado, né? Uma dor no meio do meu estômago, meu peito, a minha respiração ficava curta. E aí toda a minha viagem, que durava ali alguns 25 minutos, parecia, né, 10 horas. E eu sempre olhava todos os sinais. Eu entrava, olhava como o motorista estava, como as pessoas se comportavam. Eu não curtia a viagem. É, E nessa época eu fazia terapia, né? Aí eu contava isso para minha terapeuta. E aí ela começou a me dar umas atividades que era assim, para quando eu fizesse a minha viagem de ônibus, eu contar para ela como é que estava o clima. Né? Então ela me perguntava como é que estava o dia estava bonito. Eu viajava do Rio Vermelho para Barra, passava por toda a orla, né, de Ondina, da Barra, lindíssima, por lindíssima, e eu sinal. não prestava atenção porque eu estava preocupada se o motorista estava nervoso, se tinha alguém discutindo no ônibus, se alguém ia me assaltar, porque eram as notícias que eu via, né? Uhum. E eu achava que aquilo ia acontecer comigo. E aí ela começou a mandar prestar, então amanhã eu quero que você me diga como é que estava o tempo, como é que estava o mar, para eu mudar o foco daquilo ali. E Uhum. eu parei de ver notícias, né? Parei de ver aquilo ali, porque eu percebi que aquilo me deixava cada vez mais ansiosa, cada vez com mais medo de andar de ônibus. E eu lembrei disso quando você falou, né, que os programas, eles afetam também, né? Então a gente perceber o que está nos provocando essa tristeza, essa ansiedade, né? No início da pandemia eu via muitos números de mortos, muito o que estava acontecendo, eu diminuí bastante. Não que eu queira me alienar e não saber o que está acontecendo, não é isso. A gente, né, procura estar sempre informado do que está acontecendo, mas não fazer disso uma rotina. Né? Acordar de Uhum. manhã, a primeira coisa que eu vou saber é como é que tá os números da pandemia. E eu fiz isso durante as primeiras semanas. Não foi legal a experiência. Isso mesmo, Narinha. A gente vai entender que isso tudo afeta o nosso psiquismo, né? E a gente começa a se preocupar, né? E esse cuidado que você traz, né? E que a sua psicóloga fez de pedir para você observar, né? Bem Gestalt, né? Olhe além do que você está sentindo, do que você está vendo. Isso é importante para a gente, né? Conseguir compreender. E quando você relata do Rio Vermelho até a Barra, eu falo porque eu moro aqui em Salvador e sei. É uma paisagem belíssima, singular dentro do cenário de natureza. O E ônibus isso é vai na beira-mar importante. inteira, né? Na Só beira-mar beirando a inteira, praia. maravilhoso. Então, assim, existe um olhar
de a gente tentar focar naquilo que é positivo, naquilo que nos alegra, e a gente fazer aquele exame de consciência mesmo. O que é que isso está acrescentando na minha vida? Qual o processo de aprendizagem que isso que eu estou assistindo, isso que eu estou vendo, isso que eu estou lendo, está trazendo para o meu repertório de conhecimento? Né? Então a gente precisa começar a usar esse filtro. Então quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a deletar, a eliminar muita coisa fútil da nossa vida. Não quero dizer que quem assiste filme de terror, que isso é futilidade. Não estou dizendo isso. Eu digo com relação ao que eu vivo, ao que eu experiencio. Então, para mim, o que é necessário para mim? Então, cada um, de maneira individualizada, faz essa peneira, ó. Maria tá peneirando. Faz essa peneira, Nara. E deixa passar só aquilo que para você é importante. Se aquele filme de terror para você é importante, ó, joinha. Assiste, exatamente. Assista. Se você acha que aquele desenho animado para você é importante, assista. A gente precisa entender que cada um sabe quais são os seus limites emocionais e o seu processo de saúde mental. Tem até alguns filmes, Nara, que eu indico, né? Já que a gente está trazendo indicação para poder melhorar esse processo. Tem o Vendedor de Sonhos, que eu assisti, que é até baseado na obra de Augusto Cury. Eu já li o brilhante. livro. Tem um filme, está no Netflix, o filme também. Tá o Vendedor de lista. Sonhos. Maravilhoso o filme, adorei. A história de um psicólogo também, e é bem interessante mesmo. Como Eu Era Antes de Você, é um outro filme que eu gosto muito. A Garota Dinamarquesa. Já assisti. Ó, 3, muito bom também. Divertidamente, que é um filme que eu uso com os meus pacientes e que Tá nas sempre minhas recomendo. indicações aí pra sair. Muito Tá no bom. Netflix Das também, mães é assistir com os filhos. maravilhoso. Divertidamente, não é um filme só para criança, é uma animação para adulto, para todo mundo, até pro cachorro, pro gato. Quem quiser assistir, é um filme muito interessante, é uma As animação muito animações bacana. da Pixar, ela sempre tem alguma mensagem, né? Sempre tem Sim. alguma coisa a mais ali, que às vezes o adulto vai entender mais do que a criança, né? Para a criança subliminar. Uhum. Tem Para Sempre Alice, que é um filme também que eu gosto muito, Nara. Esse eu não vi ainda. O Lado Bom da Vida, também é um filme muito bom. Melhor é Impossível, é um filme fantástico. Então, assim, são algumas indicações que a gente vai trazendo para que você possa reconhecer, né, essas possibilidades de melhorar a sua saúde mental, sua faixa psíquica, e isso é importante para a gente. Naria, vamos abrir espaço para perguntas? Vamos sim, com alguma certeza. dúvida? Gente, manda as perguntas de vocês, Zezinho que entrou aí. A presença aí de Léo. Quem tem alguma... Oi, Léo para presidente. A galera tá votando aí. Terapia para todos. Terapia para todos, é isso mesmo, viu? Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Né? É importante para a gente, Nara, verificar onde a gente está concentrando a nossa atenção, né? Essa nossa atenção com relação às nossas emoções. Então, onde é que você está concentrando? Você está concentrando essas emoções nos problemas ou nas soluções? E aí fica essa pergunta, essa inquietação que eu trago para vocês. Então, você está focando onde, gente? Então, comece a refletir sobre isso. Porque a gente, às vezes, fica muito preso num discurso de queixa. Então, a queixa é muito latente. Aí eu me queixo da vida, eu me queixo do mundo, eu me queixo das pessoas que eu convivo dentro da minha casa. Sempre no externo, né, amigo? Assim, sempre. O problema e nunca é o dentro outro, da gente. são os outros, são os acontecimentos. A gente precisa, Nara, buscar soluções. Então, isso é para a vida como um todo. Ambiente de trabalho, ambiente de familiar. Qualquer ambiente, gente, foque nas soluções. O problema vai sempre existir. Esses dias eu escrevi ali num dos meus posts, né, que a nossa tarefa não é mudar o mundo, é mudar o nosso mundo. Porque quando a gente muda o nosso mundo, a gente está mudando o mundo também. Porque a gente começa a ver o mundo de outra maneira. E a gente começa a ver também a nossa responsabilidade em relação à mudança que a gente quer ver. Né? Tem outra frase que é muito linda que diz, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Né? Tudo isso que você acha que não é bom, que não está dando certo, o que você pode fazer na sua vida, nos seus arredores, para fazer isso um pouco diferente, né? Para tornar isso um pouquinho melhor, porque é trabalho de formiguinha mesmo, a gente, né, muda a nossa vida, a gente transforma também, quando eu me transformo como ser humano, quando eu me torno uma pessoa, né, realizada, né, quando eu me torno uma pessoa feliz, quando eu me conheço, eu torno a vida dos meus filhos melhor, eu trago para eles, né, uma realidade melhor.
eu torno a vida do meu marido mais fácil, não tão fácil assim, mas, né? E eu mudo também os meus arredores, né? A forma como eu Uhum. contribuo com a sociedade, ela Tudo que está ao nosso melhora, entorno te né? transforma. Exatamente, transforma. Uhum. E se eu não tivesse mudado o meu mundo, talvez eu não estivesse fazendo hoje essa live e a gente não Uhum. estivesse levando tanta informação bacana, né, para outras pessoas. E Narinha, ó, A gente poderia ter feito isso aqui numa conversa nós dois de vídeo, né? sim. E a gente não, a gente decidiu compartilhar isso com outras pessoas. Então, o que dentro do seu mundo você pode mudar de forma que você também transforme o mundo à sua volta, não é Uhum. verdade? Isso. E também a gente vai compreender, Narinha, que, por exemplo, gente, nesse cenário novo, que vocês estão dentro de casa, mais próximo da sua família, é um convite para se reconhecer. Então a gente, às vezes, na dinâmica de vida tão corrida, a gente ia para o trabalho, o outro estava chegando, ou o filho estava na escola e você só ia buscar, aí, à tarde manda para fazer um reforço escolar, à noite brinca um pouquinho e vai dormir. Então você, nesse momento, você está tendo sendo convidado a se integrar mais, a interagir mais. Então é um convite para a gente poder reconhecer as pessoas que nós estamos convivendo dentro da nossa casa. Então, quando a gente pensa no isolamento e saúde mental, essa convivência tem sido um fator de adoecimento para muita gente. Rompimento de casais, né? Divórcios diversos, separações, porque as pessoas não estão respeitando, não estão conseguindo lidar com aquele ser que você está reconhecendo. Poxa, você era assim, eu não sabia? Ou o contrário, tem gente que está se encantando. Poxa, eu tenho o melhor marido do mundo, eu tenho a melhor esposa do mundo. Porque você começa a ter contato com aquele ser que para você era muito corrido na dinâmica de vida. A gente sabe o que é rotina de trabalho, para quem tem uma carga horária muito pesada. Às vezes, existe um desencontro muito grande. As pessoas convivem, mas não vivem. E quando fala isso, eu penso além também. Eu penso que a gente também está convivendo mais com a gente mesmo, né? Sim. Porque a gente, na correria do dia a dia, você está sempre fazendo coisas que envolvem o outro, você está sempre, né, com uma dinâmica de vida que você não se permite ficar tanto tempo com você mesmo, né? Você fazer um momento de lazer com você mesmo. E esse momento traz também essa oportunidade, né, da nossa convivência com a nossa pessoa, né, lidar Uhum. com os nossos próprios medos, com os nossos, identificar, né, os nossos momentos, o que nos provoca tristeza, o que nos provoca angústia. É uma fase de muita reflexão, autoconhecimento. André, demais. Mas assim, e também, Nara, a questão dos filhos, né? Você que tem dois, você sabe muito bem. Tenho Até três, tenho três Clifford. com o pet, filho pet. Mas assim, a gente vai entender que é um processo novo, né? A gente vê muitas mães e pais nesse processo tendo que ensinar a fazer o dever da escola, tendo que mediar esse processo. É importante também a gente definir os papéis de cada um, entender que o papel de mãe, de pai, de cuidador, né, de mães, de pais, às vezes a gente sai de um contexto que não é heterossexual, né? A gente tem relações aí de duas mães, de dois Dois pais, pais. né? E isso é importante para a gente reconhecer, sabe o quê? Que os papéis que cada um ocupa. Por mais que a gente esteja ali ensinando o dever, mediano, você não é o professor do seu filho. Você é a mãe do seu filho, você é o pai do seu filho. O professor ocupa o papel dele lá. Então a gente precisa assumir os nossos papéis também. Eu vejo muita gente dizendo, eu aprendi a ser professora. Não, para você ser professora você precisa passar anos fazendo uma faculdade de pedagogia ou algo do tipo, para você ter esse título. Então não queira assumir os títulos que é do outro. Sim, E verdade. assuma os seus papéis enquanto maternidade, enquanto paternidade, porque isso é importante para a gente. Joilma colocou aqui, hoje tomamos café na cama, eu e Giovaninha. Giovaninha é a filha dela. Beijo para Giovaninha, para Joilma também. Joilma é uma grande pedagoga, viu? Uma grande professora. A Um gente carinho passou por mesmo. uma situação, né, com o Bernardo, que eu falei, né? Sim. A gente identificou que o Bernardo ele estava interessado em ler e escrever, né? Ele queria muito saber quais eram as letras, ele estava muito curioso e eu não me senti segura e nem capaz de ensinar isso para ele.
né? E foi um processo, assim, a gente tomou essa decisão. Eu levei essa situação para a André, a gente conversou, e aí eu procurei uma profissional. Então, quando a gente fala de buscar ajuda, é buscar ajuda de verdade, e seja lá em que ponto que você precisa, né? Sim. E aí eu procurei uma profissional, que foi a Fernanda, que estava na outra live, não vi se ela entrou aqui. E aí conversei com ela é pedagoga, ela é profissional, né, já há muito tempo, educadora. Conversei com ela, expliquei para ela a situação e aí a gente encontrou uma solução. Então a gente pediu, né, apoio de alguém que realmente entendia do assunto, porque eu não era a pessoa ideal para ensinar Bernardo, não tinha paciência, nem conhecimento de causa para fazer isso. Mas era importante nessa fase em que ele está, ele ter esse auxílio, essa intervenção ali, né, de uma educadora. E aí a gente entra no ponto, né, como eu falei, de saber pedir ajuda e de reconhecer que você não precisa ser tudo e nem ser capaz de tudo, né? Não é vergonha nenhuma dizer para vocês, para mim não é vergonha nenhuma dizer para vocês que eu não sei ensinar meu filho a ler e escrever. Que eu ia fazer isso de uma forma errada, equivocada, e que eu precisei do apoio de outra pessoa para fazer isso, Fantástico, sabe? Eu acho que isso é até bom, né? E sabe o que poder acontece, falar Nara? isso. Esse forçar, quando existe esse forçar de você querer fazer aquilo que você não consegue dar conta, aí você começa a adoecer. E aí a sua saúde mental começa a se fragilizar. Era o que estava acontecendo, eu estava me sentindo angustiada. Isso acontece muito. Então é esse cuidado que a gente precisa ter, né? Esse cuidado com relação a até onde eu posso ir. Até onde é o meu limite. E assim, tudo bem, gente. Nós temos limites, nós não sabemos tudo. Não é? Por isso que a gente vive em sociedade, porque a gente precisa um dos outros. A gente precisa do médico, a gente precisa do psicólogo, a gente precisa do professor, a gente precisa do padeiro, a gente precisa do pessoal que faz coleta de lixo. A gente vive integrado, cada um ocupa o seu papel e faz de maneira brilhante. Aqui a gente não está para dizer que é melhor tal trabalho, melhor. O melhor é o que você faz com qualidade, com amorosidade. Isso é importante para a gente. Narinha, tem outro ponto muito importante que é a questão de cuidar do cuidador. Dentro das nossas relações, da nossa casa, nesse período de isolamento, distanciamento, tem sempre uma pessoa que acaba ocupando esse papel de cuidador, que quer cuidar da família, que quer cuidar de todo mundo, e a gente acaba esquecendo que essa pessoa também precisa de cuidados. Então fica o convite para vocês, gente, para sempre que ver essa pessoa que está sempre lhe colocando para cima, te motivando, você ir lá utilizar da psicologia da gratidão nesse momento. Agradecer a essa pessoa e dizer, olha, eu estou aqui com você, obrigado por você estar sempre me colocando para cima, me trazendo palavras de conforto. Né? Manda para essa pessoa essa gratidão. Isso é importante para a gente. Perfeito. Porque tem pessoas que assumem esse protagonismo e a gente acha que essas pessoas são super-heróis, são pessoas de ferro, que não tem sentimento, que não tem emoção. E vai lá saber o que aquela pessoa está sofrendo. Vai lá saber, né, quais são as fragilidades daquele sujeito. Então, seja grato a essa pessoa, agradeça, reconhecer a importância de cuidar do cuidador é até uma manutenção, para que ele esteja sempre ali, disposto a me ajudar, disposto a me acolher, disposto a me dar colo. A figura materna, por incrível que pareça, Nara, você que cuida dessa movimentação de maternidade junto com as suas amigas, mulheres fantásticas, a figura materna, ela ocupa muito esse papel. A maternagem, dentro do processo de comportamento humano, é um comportamento em que a mulher, ela representa isso, o afeto, o cuidado, a proteção. Freud já traz isso, né? Enquanto o homem é mais racional, o homem vai buscar o trabalho. Antigamente tinha essa visão muito separada, apesar que hoje tudo se mistura. Mas a figura materna, ela é muito emocional, ela é muito carinhosa. Então, para os homens, né, para os maridos, agradeçam as suas esposas também nesse Viu, momento, André? a respeito desse cuidado que se existe, desse carinho que se existe. Isso é maternal. A gente trabalhou por muitos meses juntos na sala, né? E eu me mudei definitivamente para o escritório, né, há um mês. Porque mesmo que tivesse eu e o André na sala, e o André está sempre disposto a atender os meninos, né? Aqui a gente não tem restrição do que o um vai fazer ou não.
os dois fazem tudo, mas os meninos sempre puxavam pelo meu braço para pedir água, para pedir para pegar um brinquedo, né? Era no automático, assim, era sempre o meu braço que eles puxavam. E aí eu dizia para ele, eles só puxam, aí vamos trocar de cadeira. Eu falei, não é isso, eles vão puxar no meu braço. Eles vêm para mim. E eu estava num estágio de cansaço muito grande, né? Eu sentei mais de uma vez e chorei de cansaço, chorei mesmo. Sentei no sofá e, André, o que que tu tem? Eu tô cansada. Era um cansaço mental, né? De me sentir responsável, de me sentir culpada por não estar sentando para brincar com eles tanto quanto eu gostaria, né? Mas ao mesmo tempo ter outras coisas que eu queria muito fazer, e ter que tomar essas decisões, né? Eu gosto de falar muito nas minhas redes sobre escolhas que às vezes são bem difíceis, né? E que às vezes eu tinha que tomar e que era sofrido para mim também, né? Mas eu passei por essa situação, né? De dizer, brincar muito aqui com os meninos, até dizer, hoje eu sou o pai. Hoje eu sou o pai. Quando chamar a mãe, é o André que vai atender, sabe? É teu pai que vai atender. E de sentir mais acionada do que ele, né? Então foi importante tu falar sobre isso também. Essa busca. Porque é muito comum. É muito comum. Eu digo porque eu sou filho, né? E assim, engraçado que a figura materna, vou dar um beijo pra minha mãe, que eu amo tanto também. Sempre que a gente tá passando por algum aperto, alguma situação, é da mãe que a gente lembra. Ô mãe, me ajude nisso. Né? Ô mãe, por favor, o que é que eu faço? Ô mãe. Então, a gente tem esse ô mãe, esse discurso de solicitação muito forte. Então, lembrar, gente, de agradecer a esse personagem, a essa figura, que não é só materna, quem quer que seja, que ocupa esse papel de cuidador na sua vida. Hoje, quando a gente finalizar essa live, você vai trazer isso enquanto missão, né? Manda uma mensagem para essa pessoa, agradece, né? Diz gratidão por você existir, gratidão por você ser quem você é, gratidão. Isso é importante. Pode ser aquela pessoa que te cuida online também, viu, gente? Isso, manda essa mensagem, isso vai ajudar muito. Não é, Narinha? Adriano, mandar um abraço para Adriano também, né? Gente, perguntas, alguém tem alguma pergunta? O pessoal tá tímido, não fez muita pergunta. Tá tímido, né, Nara? Gente, pergunta, compartilhamento, quem tiver alguma dúvida. Aproveitem. Mandar um abraço para Jefferson, lá em Feira de Santana também. Grande querido. Muito bem. Então, Narinha, a gente vai entender... as pessoas não têm pergunta, mas assim, a gente vai compreender o seguinte, eu acho que ficou claro essa nossa conversa, tivemos 2 momentos, né? Mas assim, a gente vai entender que enfrentar o confinamento dentro de casa, né? É um desafio, não é fácil, a gente vai criando estratégias, a gente vai tentando reconhecer, sempre que precisar, Narinha, sempre que perceber esse alerta, né, como a gente sinalizou, de estresse, pálpebra do olho piscando, tremedeira, enrijecimento de algum músculo, né, seborreia, o que for, né, taquicardia, a gente precisa buscar um profissional. Então a gente precisa buscar ajuda. Então é um desafio enfrentar esse confinamento, mas é possível a gente superar tudo isso que a gente está sentindo. Lembre-se, né, um grande sábio, né, sempre disse, tudo passa, tudo se resolve. Eu acredito muito nessa frase. Eu também. Eu uso isso como um mantra, tudo passa, mas a gente precisa se movimentar para que isso aconteça. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente precisa entender que a gente precisa fazer a nossa parte para que as coisas comecem a acontecer. A Aline está perguntando aqui, Narinha. Você quer ler a pergunta, Nara? O que você acha sobre traumas antigos que vieram à tona nessa pandemia? Isso aconteceu bastante também, né? É verdade. Boa pergunta, Aline. A gente vai entender, Aline, que os traumas antigos, se eles vieram à tona, é porque a gente não trabalhou e não resolveu. A gente tem uma mania debaixo do tapete, né? De varrer para baixo do tapete, de fingir que não está acontecendo. Beijo para Elisângela, que eu amo também. Bem-vinda, Elis. Elis é uma grande assistente social, viu? Gente, então assim, os problemas, se eles vieram à tona, é porque a gente não resolveu. A gente precisa entender e parar, como a Narinha trouxe, de varrer para baixo do tapete os nossos problemas. A gente precisa aprender a encarar de frente. E às vezes encarar de frente é sofrimento para muita gente.
Imagine para você estar ali e ter que encarar um processo de luto, encarar um processo de adoecimento. Na terapia, eu costumo dizer até para os meus pacientes, olha, eu vou mexer em algumas feridas, e mexer em feridas, às vezes, é botar o dedo na ferida e rodar mesmo. E aí o sofrimento vai vir, o choro vai vir, aquele choro que estava há anos trancados, né, trancado, esse sofrimento, ele chega. O choro em terapia, Nara, parece que é um processo de catarse mesmo, é uma liberação tamanha, que aí a pessoa fala, eu estou muito mais tranquilo. Imagine, até o choro a gente A deixou pessoa engole, preso. né? A gente engole, a gente vive, na verdade a gente vive, vem de uma criação muitas vezes em que a gente não pode nem expressar os nossos sentimentos. E aí chorar é uma dessas coisas. A gente apanha e ainda fala, entupa, engula o choro. A gente não pode expressar aquilo que a gente está sentindo. Então, se veio à tona na pandemia, nesse processo de isolamento, é a Aline, né, Nara? Aline, Aline, é. eu quero te dizer o seguinte, é que a gente precisa cuidar. Então é um convite para a gente poder melhorar esse sintoma. Eu me coloco à disposição para ajudar essas pessoas que desencadearam, que apresentaram. Então, a terapia online, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Gente, Ela Léo faz funciona. bastante vídeo, toda semana tem vídeo dele aí no Isso. IGTV, no YouTube, A gente acompanhar, que está tem bastante presente. coisa. Quarta-feira eu tenho uma live, né? Eu vou fazer uma live com Cristiane, que é doutora em saúde humana. E a gente vai falar sobre, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre essa questão de se reconhecer, de amorosidade, que é muito importante para a gente. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Vamos Então, é aproveitar, gente. importante. A gente precisa entender que lidar com as nossas feridas, lidar com as nossas questões, é algo importante para o nosso desenvolvimento. É, tudo aquilo que é reprimido, ele volta em formato de trauma. Talvez não seja nesse atual momento, seja daqui a 10 anos, mas vai voltar, vai surgir. E aí, às vezes, a gente fala, poxa, aquele assunto lá. Às vezes, eu estou em terapia com um paciente e ele traz um assunto lá de 40 anos atrás. Né? Eu ontem estava com um paciente, ele, lembrei de uma conversa que eu tive com meu pai. Meu pai estava fazendo a barba e eu com Detalhes. detalhes. Meu pai estava fazendo a barba e eu lá com 14 anos, e ele me contando, foi ali que eu me senti homem. Ele trouxe alguns relatos, né, muito particulares, mas assim, é pra gente entender que tudo aquilo tá ali, gente, ainda. Coisas que a gente não resolveu, coisas que a gente, né, botou para baixo do tapete. E isso fragiliza a nossa saúde mental. Talvez nesse período de pandemia, Nara, as coisas venham à tona, que foi o que a Aline perguntou, porque a gente, como você disse, Nara, a gente está conseguindo olhar para a gente com mais Conviver cuidado mais com nesse a gente momento, mesmo, né? conviver mais com a gente. Então é como aquele olho do super-homem, sabe? A gente é aquela visão que a gente consegue ver tudo, a gente está começando a ver tudo, fazer esse check-up do que sou eu. E aí E a olha gente que vê esse que tinha coisas check-up que a gente achava que estava tudo bem e que não estava tudo bem que tão não bem estava assim. tudo bem. É um processo de reconstrução, de desconstrução, né, para a gente poder se manter feliz, se manter bem. E esse estado de estar feliz não é dizer que as coisas vão estar mil maravilhas, que eu não vou ter problemas. Não, não é isso. É a gente entender que a gente vai estar passando por situações de dificuldade, situações de conflitos, e a gente vai conseguir ter sorriso no rosto, ter alegria de viver. Isso é Ninguém tá falando importante para a aqui que gente. ficar tudo bem é não sentir tristeza, não sentir raiva. Essas Não, coisas vão acontecer, esses sentimentos com eles vão certeza. aparecer, né? O problema é como a gente lida com ele. O que que a gente faz com essa raiva? O que que a gente faz com essa tristeza, né? E quando a gente tá emocionalmente equilibrado, a gente consegue conviver com esse sentimento, né? Aceitar esse sentimento e aceitar que ele vai passar também, de forma muito mais leve, mais fácil. Isso aí. Fez sentido, Léo? Todo sentido do mundo, Nara. Você é quase uma psicóloga. Essa informação você tem um conhecimento vasto. A ideação, ela colocou aqui uma visão de raio-x. É isso mesmo. É um raio-x, é um olhar bem aprofundado, né, sobre a gente. É um raio-x das nossas emoções, que a gente invalida, que a gente não traz sentido para isso. Nós somos muito tendenciados a validar só o que é tocável, palpável, né, concreto. E tem pessoas que precisam disso. Eu estou sentindo uma dor que eu não sei explicar. A depressão é muito assim.
Né? Então, é uma dor que eu não sei, porque a gente não sabe explicar. Não é palpável, não é tocável, não é diagnosticado. Não existe um exame que você faça e diga você tem depressão. Seria ótimo se tivesse, né? Um exame para você fazer, passar na Seria. maquininha e sair, ó, tem esse. Para poder melhorar, você tem que fazer isso. Tomar. Não, não é assim. Então é algo que é muito particular. Então a gente precisa começar a ter esse olhar de raio-x, tentando verificar aquele grãozinho de mostarda de fragilidade que está dentro da gente. Né? E a gente vai se colocar nessa posição de sempre estar se observando, de sempre estar se olhando. Né? A gente está sempre nessa movimentação. Nós somos movimento. Vida é movimento. E eu acredito muito nisso. A gente precisa fazer essa movimentação acontecer. E a gente vai se sentir melhor, a gente vai conseguir, como Nara falou, melhorar tudo que está ao nosso entorno, inclusive as nossas relações dentro do nosso lar, nesse momento que a gente está vivendo. Isso é Perfeito. importante para a gente. E aí, Narinha, como não tem perguntas, para a gente poder ir fechando, já se despedindo, cabe a todo mundo aqui refletir como esse confinamento tem afetado a minha saúde mental. E a gente fica com essa reflexão final, né, para a gente pensar sobre isso, a gente lembrar da gratidão que eu falei. Trabalhar a Né, empatia, olhar com mais cuidado para o outro, né? Às vezes a pessoa que está adoecida, ela está do teu lado, e né? E você não ela não consegue perceber. percebeu e você também não está percebendo. Uhum. Pois é. A gente vai entender que tudo isso é importante. Tassi colocou aqui pais idosos já cansados dessa situação, né? A gente vai entender, eu não consegui compreender direito. Pais idosos, seria o que, Acho Tassi? que ela quis dizer que as pessoas já estão cansadas, né? Da situação, Ah, né? isso mesmo. A gente vai compreender que é importante para a gente ter esse olhar, né, de estar cansado da situação. Mas, assim, existe na gente, a gente precisa ter essa motivação. A gente traz muito essa questão do sentimento de desesperança, muitas vezes. E a gente precisa ativar a nossa esperança, sabe? Mesmo nesses momentos de caos, de entristecimento, de clausura, a gente precisa entender que existe uma luz no final do túnel, É que nada é existe para uma sempre, né, transformação gente? e que nada é para sempre. E entender que esse processo de distanciamento social a gente vai superar, a gente vai conseguir ser pessoas diferentes. Foi até a pergunta da colega É mais cedo, Dani. né? Da Dani, ela falou sobre isso. A gente vai entender que não existe uma receita, mas que existe uma movimentação que precisa ser consciente. A gente precisa tomar consciência. Um abraço para Cícero, que chegou aqui também. A gente precisa tomar consciência, Nara, a respeito do nosso papel nessa movimentação. Quem sou eu? E olhar para essa luz, né? Vamos olhar para essa luz e vamos falar também disso para outras pessoas, né, gente? Vai Uhum, passar. O que que a gente pode fazer para ser mais leve esse momento, para tornar mais leve para as outras pessoas também, né? Eu sei que quando a gente está na situação uhum. de tristeza, de caos, é mais difícil a gente enxergar essa luz, mas se esforça, né? Busca, se não está conseguindo, busca ajuda. A gente falou isso mais uma vez Isso. aqui, né? Marinha, Fala disso com outra uhum. pessoa. Tá, você está trazendo a questão de conversar com eles, com autoestima e esperança, com relação aos idosos. Gente, os idosos, nesse momento, principalmente, eu vou trazer para vocês aqui uma dica. Parem também o que vocês estão fazendo nesse momento. Deem um telefonema para esses idosos. A gente falou sobre isso no início, na primeira live, né, Nara, que já fez duas. Mas assim, pare o que está fazendo, dá uma ligação, liga para esse. Ó, o dedo. Liga para esse idoso. Eu tenho feito É, bastante chamada de vídeo com a minha mãe, né? liga, Mas é faz assim, chamada viu? de vídeo, faz chamada de vídeo e diz para ela que você ama, que são pessoas importantes, que estão ali. Porque a desesperança, principalmente desses idosos, é grandiosa. Por ser público de risco e tudo, aí acaba trazendo esse medo latente com relação à vida. Né? O medo de morte, a pulsão de morte é muito grande. Então a gente precisa abraçar esses idosos nesse momento, né, e dizer, olha, eu estou aqui com você, está tudo bem, conte comigo, sabe? A gente precisa, gente, ter esse cuidado. A gente precisa, mesmo isolados, mesmo distante, porque a gente fica distante até para poder prevenir, e a gente esquece que a gente pode dar um telefonema, que a gente pode, né, se movimentar de alguma forma para poder acessar essas pessoas. Né? Isso é importante.
Tassi colocou que a facilidade de estar perto todos os dias com eles. Isso é importante também, e que bom que isso acontece. Né? E a gente trazer, gente, para o nosso discurso de movimentação para essas pessoas que a gente ama, dizer que gosta, dizer que essa pessoa é importante. Né? Jefferson trouxe, minha mãe se mudou para minha casa por medo de ficar Alguns na casa dela moravam sozinha. sozinhos, né? Tive que redobrar os cuidados. É isso mesmo, porque às vezes o idoso vai, ou a pessoa que tem qualquer tipo de enfermidade que entra nesse quadro de vulnerabilidade, está ali sozinha, e você traz, só que você continua saindo, indo para academia, que foi liberado, você vai no mercado, porque a gente precisa comprar comida, vai no mercado, a gente vai numa farmácia, e a gente precisa tomar cuidado quando retornar de limpeza, de higienização, porque essa pessoa pode ser cometida e a gente pode ser o transportador da doença. Então é preciso. E aí a gente vai entrar na nossa saúde mental, que a gente está falando, a gente vai entender que quando o Jefferson traz, eu trouxe ela para minha casa. Isso, gente, para a saúde mental, isso é manutenção. É você dizer, olha, eu estou te acolhendo, você me acolheu tanto a vida toda. É o momento de eu te acolher, de eu cuidar de você. Né? Viver é isso. É essa troca. É essa oferta genuína que eu falei. Que a gente aprenda a ter isso enquanto genuinidade, né? De ser genuíno com aquelas pessoas, principalmente que a gente ama, os nossos pais, né? Os nossos tios, as pessoas mais idosas, né? Kika Lopes colocou aqui, a minha também está comigo desde quando começou, mas tenho muito cuidado. Rosa trabalhou comigo também lá no meu antigo trabalho. Beijo para Rosa também. Né? E é uma inversão, é isso mesmo, Tássia, é uma inversão. A gente começa a cuidar de quem cuidou da gente. Isso é importante, né? A gente ter isso. Então, bem lembrado, Tássia, sobre o idoso. Acho que a gente precisa ter esse cuidado, essa sensibilidade, esse processo humanizado para poder acolher essas pessoas. A sociedade invalida muito o idoso. A gente vê poucas atividades, mesmo na rotina normal, poucas atividades voltadas para o idoso, né? Pouca movimentação de vida. E que a gente comece a lutar por isso, que a gente comece a buscar. Porque esse idoso também precisa de saúde mental. Muitos idosos morrem por causa emocional. Sim. Então, em um processo depressivo, né, de entristecimento, a vida perde sentido e aí desencarna, vão embora. Tu vê isso muito comum em casais de idosos, né? Que um morre, sim, eles estão ali anos e anos, aí um morre, meses depois o outro morre, né? E às vezes sem ter nenhum problema aparente ali, na verdade é uma questão emocional mesmo. Isso mesmo. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Só gratidão aos nossos genitores. Lindo mesmo. Eu só tenho a agradecer. Eu também. Dizer a vocês, viu, Narinha? Começar a me despedir aqui, né? Dizer a vocês que utilizem da gratidão como instrumento para todas essas pessoas que são importantes para vocês. Então, para a gente, nesse período de isolamento, de distanciamento social, né? E para a gente manter a saúde mental, aprenda a utilizar a gratidão como lema. Então agradeçam a essas pessoas, agradeçam a todo mundo que toca a nossa vida, que chega para a gente de alguma forma. Isso é muito importante. Ok? Então eu quero ir finalizando a minha fala, trazendo para vocês a gratidão. Sou grato por estar aqui, sou grato por poder compartilhar um pouco de informação, sou grato por ter essa interação com vocês. E eu quero dizer gratidão à Narinha, ao Escritório Materno pelo convite. É sempre um prazer imenso vir falar sobre saúde mental, é algo que eu acredito. É uma movimentação que me preenche a alma, sabe? Me faz sentir humano. E isso faz com que eu consiga ter desejo de vida cada vez mais. Então, uma alma que eu consiga tocar, que eu consiga plantar a sementinha do amor, da gratidão, isso para mim é muito gratificante. Então eu quero agradecer e dizer que sejam todos bem-vindos à minha página, à minha vida. Podem me adicionar, qualquer dúvida pode perguntar no direct, né? O meu Instagram é Leandro Costa Psique. Vocês podem me adicionar, podem mandar mensagem, que eu estou sempre disponível para vocês, ok, Narinha? Então, amigo, eu queria também agradecer a tua disponibilidade, né? Que foi tão imediato quando eu fiz o convite. Prontamente você aceitou, se disponibilizou. E dizer, né, eu me senti instrumento do universo, né, eu acredito muito nessa teoria de que as mensagens, elas chegam para nós,
E quando eu conversei com um, com outro, e os relatos foram chegando, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa com aquilo, que eu não podia ficar com aquilo só para mim. E que talvez esse fosse uma necessidade de mais pessoas ouvir uma mensagem como essa que a gente deixou hoje, né? Ouvir uma mensagem de apoio, de carinho, né? A gente disponibilizou aqui o nosso tempo também para levar essa mensagem. E agradecer a todo mundo que ficou, que convidou os amigos, que interagiu com a gente, né, que veio para essa manhã de sábado aí. Agradecer você, né, por todos os ensinamentos, por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente, todas as dicas. Gente, Idem. obrigada. Aproveitar para agradecer o meu marido, né, que cuida muito de mim, que cuida da cuidadora, né, cuida muito de mim, cuida muito da nossa alimentação, né, do nosso bem-estar. E é a companhia que eu escolhi, né, para a vida, então é importante que a gente cuide um do outro. E dizer que muito obrigada, amigo, de verdade, né? Eu captei muitas mensagens, muita coisa que eu posso fazer ainda, né? Que eu tenho tentado ser sempre um ser humano mais evoluído, né? Tá sempre ali presente, contribuindo para mudar o meu mundo, tornar o meu mundo melhor e ao mesmo tempo o mundo de outras pessoas. E hoje você me trouxe mais clareza de mais coisas que eu posso fazer, tá bom? Tá bom. Então, ó, entrego, confio, aceito e agradeço. Agradeço. Então, Gratidão. gratidão, viu? Beijo no coração, meus iluminados. E Gente, até a live vai muito, ficar muito breve, salva. viu? A live vai ficar salva no meu perfil, no do Léo também, né, Léo? Eu vou salvar também lá, vou copiar pra lá. Perfeito, perfeito. E aí, quem Viu? não conseguiu assistir tudo, a gente fez parte um, parte 2. E tá muito boa a parte um também, tá bom? Então tá. Beijo, Beijão, bom um final de semana almoço. maravilhoso e assim um dia iluminado pra todo mundo, viu? Pega as dicas do Léo aí pra ver uns Beijo! filmes. Tchau. Tchau!